Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês que vai estar escutando essa mensagem. Hoje é o nosso 8º dia com Deus. São 365 dias com Deus. E hoje nós vamos estar dando continuidade no capítulo 23 até o capítulo 26 de Gênesis. E eu vou resumir para vocês aqui o que foi falado hoje. Lá no capítulo 23, vimos que Sara morreu e ela foi sepultada em Maquipela, em Mare, que é Hebrom, na terra de Canaã. Amém? E lá em seguida, no capítulo 24, Abraão faz o seu servo, o servo dele, jurar pelo Senhor, Deus dos céus. Era comum nesse tempo fazer juramento, dando a sua palavra, e quando era jurado pelo nome de Deus, tinha que ser cumprido. Glória a Deus. Abraão ele não queria que Isaque casasse com as mulheres daquele povo, para que se cumprisse as promessas do Senhor na vida dele. Então ele queria que ficasse tudo entre a família dele, a parentela dele. Então por isso que ele mandou o servo dele buscar uma mulher para Isaque no meio da sua parentela. Então por isso que ele também fez o servo dele jurar ao Deus dos céus. E vimos também que o servo dele pede ajuda ao Deus do céu, amém? Para que venha também ajudá-lo a encontrar essa esposa. E ele pede um sinal para Deus. Glória a Deus. E Deus ele dá esse sinal, porque ele encontra Rebeca. Então vimos que também que Rebeca, ela aceita ir junto com o servo de Abraão para se casar com Isaque, sem ao menos conhecer Isaque. Mas ela aceita, sabe por quê? Porque ela entendeu que Deus era com Abraão, que tinha uma promessa ali. Então ela queria fazer parte dessa promessa também. Amém? Então, o que eu entendo com isso também? Que tudo que está no propósito de Deus dá certo. Tudo vai dar certo. Tudo que está no propósito dele, pode ter certeza que não dá erro, dá certo. Tudo dá certo. Amém? E lá no capítulo em diante, vamos ver, a gente vai entender também que Isaque ele orava a Deus para Rebeca gerar filhos. Pois Rebeca, assim como Sara, era estéril. Mas vocês já pararam para perceber que todos os profetas da Bíblia, a maioria deles, nasceram de mulheres estéreis? Olha só como Deus é maravilhoso. Ele faz essas coisas para mostrar o quanto ele é poderoso e que quando ele tem promessa na vida de alguém, mesmo que às vezes as pessoas ao nosso redor não creem que Deus possa mudar a nossa história, Deus prova o contrário, ele prova que ele pode todas as coisas. Então, a maioria das mulheres que eram estéreis na Bíblia, elas geraram grandes profetas de Deus. Aleluia! E vimos que Rebeca, Deus abençoou Rebeca. Isaque ele orava, pedia a Deus, e Deus ouviu a oração de Isaque pela sua esposa Rebeca. E Rebeca ela engravidou de gêmeos. E esses gêmeos, eles lutavam dentro dela. Amém? Então, Rebeca já não sabia mais o que fazer. E Deus revela para Rebeca que dentro dela tinha 2 nações. E o maior servirá ao menor. Deus avisa Rebeca, fala para ela. Então, por isso que quando Jacó engana Isaque, seu pai, para ele ser abençoado no lugar de Esaú, que era o primogênito, foi justamente porque Rebeca o ajudou, porque Rebeca sabia que ele era que ia ser, e que ia dar continuidade, ele que ia ser, né, o escolhido, porque ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Então, quando ela entendeu, que ela viu isso, ela entendeu que ali Jacó seria, né, seria o que ia seguir com as promessas do Senhor. Glória a Deus. Então, por isso que ela fez isso e ajudou. É o que eu entendo, né? Que ela ajudou Jacó a fazer isso com o pai. E o irmão também, né? E vimos também que as promessas de Deus, ele continua, né? As promessas que Deus fez a Abraão continuaram seguindo Isaque. Porque Isaque é o filho da promessa.
Então nós vimos também lá no capítulo que Isaac continuou com as bênçãos que Deus tinha dado a Abraão, passou para Isaac. E tudo que Deus prosperou Abraão, tudo que Deus guiava Abraão, fez a mesma coisa com Isaac. Para vocês verem que a promessa que às vezes foi do teu pai, da tua mãe, ela vai vir para você também. Glória a Deus. Por isso a importância da gente dar continuidade na obra do Senhor, naquilo que Deus deu para os nossos pais, ou até mesmo para a gente, e a gente passar para os nossos filhos. Isaac só deu continuidade à promessa porque o pai dele, Abraão, ensinou ele o caminho que ele deveria seguir. E pode ver que quando o servo de Abraão está trazendo Rebeca, Isaac tinha acabado de orar, estava em oração. Com quem ele aprendeu? Com Abraão, seu pai, que vivia em oração. Esse é um dos segredos, é você estar em oração. Mesmo que o servo foi buscar lá uma esposa para Isaac. Isaac não ficou de braços cruzados, ele ficou em oração. Aleluia! Então isso gera intimidade também com o pai. Glória a Deus! E vimos também que Esaú, ele desprezava a sua primogenitura. Então tudo aquilo que é desprezado não vai agradar ao Senhor. Glória a Deus! Então temos que entender uma coisa, que se a gente valoriza aquilo que Deus nos deu, pode ter certeza que agrada ao coração do Senhor. Mas aquilo que a gente rejeita e a gente não faz questão, desagrada ao coração do Senhor. Então Esaú, ele desprezava a sua primogenitura. E Jacó, mais esperto, como eu falei, aproveitou a oportunidade. Ofereceu, na verdade ele fez um cozido de lentilha e fez Esaú vender a primogenitura para ele. Então a pessoa que troca a sua primogenitura, sua promessa, por um prato de lentilha, ela está desprezando aquilo que o Senhor deu para ela. Glória a Deus. E vimos também lá no último capítulo 26, que Isaac ele faz um pacto com Abimeleque, o rei daquela terra, né? O rei daquele lugar. E Abimeleque, ele ficou com inveja de Isaac, porque Isaac, ele começou a prosperar e a crescer e a ficar até mais poderoso que ele. Então ele pediu para Isaac sair de perto dele. E como eu falo sempre, né? Sempre eu estou falando aqui para vocês, que a inveja, infelizmente, é algo que sempre vai existir no nosso meio. Mas o que importa é o que a gente siga adiante nas promessas do Senhor, assim como Isaac foi adiante. E logo em seguida, Abimeleque viu que Deus era com Isaac. Ele enxergou que Deus era com Isaac. E lá foi, junto com seu capitão, né? Que na Bíblia fala também capitão Mor. E lá eles fizeram um pacto, ele e Isaac. Aleluia! Então que Deus possa entrar no seu coração nessa noite e que Ele possa fazer você entender as promessas que Deus tem para a tua vida e que você possa crer, assim como Abraão creu e depois de Abraão Isaac, e que eles deram continuidade. Então que você entenda o seu chamado, que você entenda a sua promessa, que você continue firme. E se porventura você tem um filho, que você passe adiante para seu filho, para que toda a sua família seja abençoada e que as bênçãos do Senhor corra sobre a sua parentela, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, por cada pessoa que vai estar ouvindo esse áudio. Que cada pessoa, meu Deus, o Senhor venha encher o coração dela, Pai, com a Tua palavra. E que ela venha entender, Pai, o propósito que o Senhor tem para a vida dela. E que ela venha crer nas promessas que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço nessa noite por mais um devocional. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar.
e se inscrever no canal. Glória a Deus, e seguir aqui também. Deus abençoe vocês e até amanhã.